Toda ceia é um dia muito especial, porque Jesus deixou esse mandamento para que nós fizéssemos, até que Ele voltasse. Nós já ministramos muito sobre ceia, para a gente é o dia mais especial da igreja, porque é o alimento que Deus preparou para curar o povo. A religião tirou a ceia do povo. A maioria dos crentes não se sentem preparados para ceiar, não é o nosso caso. Depois de 3 anos aprendendo, né, amados? Amém? A gente conta os dias para poder ceiar. Mas Deus deixou um alimento que é a ceia, para que então a gente pudesse ser restaurado, rejuvenescido, abençoado em todas as áreas. Então, se tem um dia que você tem que estar ansioso por estar na igreja, é no dia da ceia. E por quê? Porque Deus sempre fala com a gente. Fala assim: Deus vai falar comigo hoje. O tema da mensagem é essa hoje. Coloca aqui para mim. O que Deus falou? Amém? O que Deus falou com você nesses dias? Vamos ler Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: há muito tempo, Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados e por meio dos profetas. Deixa aí no 1. Quando você pega a Bíblia para ler, você vê que Deus veio falando de várias maneiras. Para você ter ideia, Deus usou até uma mula para falar, né? Chegou o tempo que as pessoas não ouviam mais, o profeta não ouviu mais. Deus falou assim: vou ter que mandar uma mula falar. Então Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Fala assim: Deus falou. Você precisa entender isso, irmão. Presta atenção, olha para mim. Verso 2. Mas nesses últimos dias, volta para o verso 1. Antigamente Deus falou pelos profetas, por várias maneiras. Verso 2. Mas nesses últimos dias, os nossos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem Ele fez o universo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Se é para Jesus, irmão, você pode melhorar muito isso aí, porque Deus falou conosco através de Jesus, que fez todo o universo. Verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, olha, essa parte nós vamos falar muito hoje. Depois dele ter realizado a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmão, só esses 3 versículos, nós podíamos pegar a Bíblia, passar ali na cantina, fazer um lanche, ir embora e ficar festejando a noite toda. Não precisava nem de pregar. É muito forte. Tudo começa quando Deus fala. Tudo começa com o falar de Deus. Quando Deus se cala, é um mistério. Mas quando Deus fala, sabe, Ele se revela através da palavra dEle. Quando Deus fala, pelo menos 4 coisas acontecem, rapidinho. A primeira, traz luz. Quando Deus fala, a luz resplandece. Onde há a palavra de Deus, há luz. Onde há a palavra de Deus, a luz envolve o entendimento, a visão, o conhecimento, a sabedoria se aproxima. As pessoas às vezes falam assim: nossa, pastor, agora eu leio a Bíblia, eu entendo. Porque quando Deus fala, você consegue entender. As pessoas são edificadas. Quando você sair de um culto desse aqui, se você saiu da mesma forma que você entrou, Deus não falou.
Talvez você chegou aqui cheio de preocupações, talvez você chegou aqui até frustrado, que amanhã é feriado, você ia viajar, não foi. Talvez você chegou, bom, deixa eu falar assim, deixa Deus falar com você nessa noite, porque Deus vai trazer luz. Segunda coisa que acontece quando Deus fala, Deus traz vida. Jesus disse em João 6,63, olha o que Jesus disse, eu vou usar bastante versículos hoje. O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. Quando Deus fala, traz vida. Quando Deus toca a palavra em você, você é vivificado. Quando há um falar divino no meio dos irmãos, a igreja se enche de vida, se enche de esperança, se enche de alegria, sem condenação. Terceira coisa que acontece, quando Deus fala, há poder. A palavra traz luz, vida e poder. Quando pregamos a palavra de Deus, o Evangelho, o poder de Deus está ali. Nós não viemos aqui nessa noite para cantar 4 canções, trazer um dízimo, ouvir uma palavra e ir embora. Isso é religião. Nós estamos saturados de religião. Religião qualquer um faz. Você bota aqui qualquer pessoa aqui em cima, toca música profissional. Tem igrejas que não tem músico, eles contratam músicos profissionais para tocar no domingo. Isso aí todo mundo faz. Cantar 4, 5 músicas, escolher, isso todo mundo faz. Pregar uma palavra, todo mundo prega. Mas quando nós estamos reunidos, precisa ter poder de Deus no nosso meio. Amém, amado? Amém? Onde tem poder de Deus, tem vida de Deus. E quando nós pregamos, quando Deus fala, gera fé. Romanos capítulo 10, verso 17. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. As pessoas acham que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Já expliquei isso aqui 1000 vezes. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus não gera fé, irmão. Tem certas coisas da palavra de Deus que não gera fé. Quando a Bíblia manda dizer assim, se teu olho pecar, arranca ele, porque é melhor entrar sem um olho do que entrar com 2 no inferno. Isso não gera fé. Quando a palavra de Deus diz assim, se teu braço te faz, corta ele. Isso não gera fé. Tem coisas na Bíblia que já deu, serve para nossa ilustração, mas o que gera fé é ouvir a palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? Que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, que Ele perdoou os nossos pecados e Ele se assentou. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem gente com fé aqui nessa noite, amém? Tem gente com fé aqui nessa noite para ceiar, amém? Entenda como as coisas aconteceram. Antes de Deus falar ao homem, Ele falou ao nada. Presta atenção. Antes de Deus falar aos homens, Ele falou ao nada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles preenchiam tudo. Para Deus começar a criar alguma coisa, Ele teve que criar primeiro o nada. Eu não vou entrar nisso aqui para não pirar a sua cabeça. Ele disse assim primeiro, haja nada. A Bíblia diz que Ele recuou para o norte, Ele preenchia tudo. Imagina que isso aqui é tudo. Deus preenche tudo. Além disso aqui não tinha mais nada. Não tinha, só Deus. Deus precisou se recuar para o norte para aparecer o nada. Para começar a criar alguma coisa. Só para você entender o tamanho de Deus. Entenda como as coisas aconteceram. Primeira coisa, Deus falou ao nada. Naquele tempo não existia nada. Portanto, Deus falou ao nada. Romanos 4,17. Olha o que Deus falou. Estou dando um pano de fundo para começar a pregar para você, irmão. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Deus, Pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como elas já existissem. O nosso Deus é o Deus que chama à existência. Não tem a bênção, não tem o seu sonho. Deus te chama à existência, porque para Ele já existe, porque Ele não tem limitações. Então Deus falou assim, haja luz, a luz veio existir. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se aquilo que se vê foi feito do que é visível.
Deus criou todo o universo através da sua palavra. A obra de Deus é feita por meio de falar. Entenda isso. Entenda isso. A obra de Deus, ela é feita pelo meio de falar. Às vezes as pessoas, elas, nossa, eu queria tanto receber algo. Comece a falar. Comece a chamar à existência aquilo que não existe. Comece a declarar. Comece a abrir a sua boca e declarar, porque a obra de Deus é feita através do falar. A Bíblia diz assim: crie, por isso. Quando você crê, você fala e as coisas começam a acontecer. Depois de falar na criação, Deus falou aos pais. A Bíblia diz que nós lemos o texto muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, verso 1. Os pais aqui são os patriarcas da Bíblia. São os povos judeus. Deus falou primeiro com Adão, depois Deus falou através de Abel, depois Deus falou através de Noé, Deus falou através de Abraão, Deus falou por meio de Moisés, Deus falou através dos sacerdotes, Deus falou através dos profetas. Então, depois que Deus falou ao nada, Deus falou à criação. E o verso 1 de Hebreus, deixa para mim aqui, Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus, ele então começou a falar aos pais, aos profetas. Entenda, depois de usar tantas pessoas diferentes, o falar de Deus ainda não foi suficiente. Deus usou várias formas, várias maneiras, mas ainda não era suficiente. Deus precisava falar diretamente, sem intermediário. Deus, ele mesmo começou então agora a falar ao homem. Todos os profetas foram usados por Deus para falar por ele. Mas a Bíblia diz que o Filho dele, que é o próprio Deus, veio para falar conosco. Hebreus capítulo 1, que nós lemos verso 2. Quando nós lemos o verso 2, e eu já vou começar a pregar daqui a pouco, eu só estou te dando uma base para você entender o que Deus falou. Quando nós lemos o verso 2, nesses últimos dias Deus falou por meio do Filho. Parece que são duas pessoas. Parece que são duas pessoas diferentes, o Pai e o Filho. Mas quando nós lemos o verso 8, coloca o verso 8 para mim, a gente vê que os dois são o mesmo, são um só. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsistirá para todo sempre. Esse é o mistério da Trindade. Então Deus, ele falou por ele mesmo, usando o Filho para falar conosco. Ele usou a criação, ele usou os profetas, ele usou os homens, mas não era suficiente. E Deus falou assim: então agora eu preciso eu mesmo falar com o homem, né? Então o verso 18 diz que o Filho é a definição da expressão de Deus. Agora, se você quer conhecer a Deus, você precisa ver Cristo nos evangelhos. É agora que eu quero que você entenda um pouco mais do que eu quero ministrar para você nessa noite. Sabe, Deus, ele falou com a criação, Deus, ele falou com os homens, Deus falou com os profetas, mas nada foi suficiente. Só que a Bíblia diz que agora ele veio falar conosco através do próprio Filho, do próprio Cristo, né? O verso 2, coloca o verso 2 para mim, Hebreus 1, 2, diz assim: nesses últimos dias Deus falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez o universo. Então, a expressão aqui nesses últimos dias, ela está falando, ela é traduzida no fim desses dias que nós estamos vivendo, no fim dos tempos. Essa é uma expressão que indica o fim da dispensação da lei. Deus, ele falava através da lei, mas agora nesses últimos dias, Deus está introduzindo o evangelho da graça. E hoje, meu querido, deixa eu falar para você, hoje nós não precisamos mais ouvir Moisés, hoje nós não precisamos mais ouvir os profetas, hoje nós não precisamos mais ouvir nada que vem da lei. Nós apenas precisamos ouvir hoje quem? O Filho, porque Ele que fala conosco hoje. Então nós precisamos entender o que o Filho está falando conosco, o que Deus está falando conosco. Então, meu amado, muitas pessoas ainda
ficam presas ao que Moisés falou, ficam presas ao que a lei falou, mas a Bíblia diz que essas coisas já passaram. Hoje Deus fala conosco através do Filho. Fala assim: Deus fala comigo através do Filho. O Filho é o brilhar, é o resplendor da glória de Deus. Jesus disse assim uma vez: você quer ver o Pai? Falou para os discípulos. Você quer conhecer o Pai? João 14, verso 9. Ele falou assim: olhe para mim, né? Deixa eu botar esse versículo, eu botei aí, 14, 9, João. Se eu não coloquei, não tem problema. Jesus disse assim: se vocês quiserem conhecer o Pai, olhe para mim. Então, quando você lê os evangelhos, você descobre o Pai através do Filho. Você descobre como Deus é através do próprio Jesus. Olha aqui agora. Presta atenção. Você quer saber o que o Pai quer fazer por você? Sim ou não? Você tem interesse de saber o que o Pai quer fazer por você? É só você ver o que Jesus fez pelas pessoas. Porque Jesus falou que quem visse Ele estava vendo o Pai. Sabe, Jesus nunca negou uma cura para nenhum daqueles que foram até Ele. Porque essa é a vontade do Pai. Porque tudo que Jesus fez foi para revelar o Pai. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual o problema que você está passando, mas deixa eu te falar para você. A mesma coisa que Jesus fez, Ele quer fazer hoje. Porque Ele só quer revelar a vontade do Pai. A vontade do Pai é que você seja abençoado. Quando você olha para Cristo, você vai conhecer o Pai. Quando você lê os evangelhos, Cristo está ali revelando quem foi o Pai. É engraçado que Jesus, Ele é humilde nos evangelhos, mas Ele é gracioso. Sabe, a vontade de Deus estava com o seu povo, ela está com o seu povo. Deus sempre teve vontade de estar com o seu povo. No Velho Testamento, sabe, Deus ele andava perto do povo. Mas no Novo Testamento, nós temos a revelação do Emanuel, do Eterno, que anda dentro de nós. Sabe, nós ministramos uma série de palavras aqui sobre Emanuel. O Senhor do Universo se fez um homem. Ele nasceu como um bebê. E essa é a maior expressão de humildade que existe no universo. Sabe, Jesus foi a única pessoa que Ele podia escolher onde nascer. Você não pôde escolher onde você nasceu. Você não podia escolher qual a família que você ia nascer. Mas Jesus, Ele podia escolher aonde Ele queria nascer. E sabe o que Ele escolheu? Ele escolheu nascer em Belém, a menor cidade de Israel. Ele escolheu nascer numa família pobre. Ele podia ter escolhido nascer nos palácios. Eu e você, com certeza, se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos nascer em palácio, mas não. Ele nasceu numa manjedoura, num coxo feito de pedra lá em Israel. E a Bíblia diz que, sendo Deus, Ele aprendeu a se submeter. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o Deus do universo? Ele se torna um bebezinho. Ele nasce lá em Israel, uma família pobre, humilde. Sabe, a Bíblia diz que aos 12 anos, ele foi no templo e ele ensinava para os doutores da lei a Bíblia. E ele fazia pergunta para os teólogos, não porque ele queria aprender alguma coisa, não, porque ele já sabia tudo. Ele já sabia a resposta. Ele fazia a pergunta para que ele pudesse ensinar, porque os sacerdotes, a Bíblia diz que eles não sabiam responder. Então Jesus, ele respondia para os sacerdotes com 12 anos de idade. Se você ler lá em Lucas capítulo 2, versos 51 e 52, você vai ver isso. Como Deus, ele não precisava crescer. Mas olha o que diz esse texto aqui, Lucas 2, 51 e 52. Vamos ler esse texto aqui. Quero te revelar um pouco da personalidade de Cristo. Lucas 2, 51 e 52. Diz assim: então foi com eles para Nazaré, e ele era obediente. Jesus foi com seus pais, ele era obediente.
a sua mãe, porém guardava todas as coisas em seu coração. Verso 52. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe, como Deus, ele não precisava crescer, mas como homem, ele precisava. E é engraçado que Jesus, ele se submetia a José e Maria. Ele sabia muito mais do que aqueles líderes religiosos com 12 anos de idade. Sabe, querido, nós, com muita dificuldade, a gente ainda se submete àqueles que são mais fortes e mais sábios que nós. Nós nos submetemos àqueles que estão acima de nós. Mas o Senhor, que é Deus, ele se submeteu a quem sabia muito menos do que ele. Nós precisamos olhar para Cristo e entender, amado, que nós vivemos ainda num nível muito alto de ego em nossas vidas. Quando nós encontramos alguém maior do que nós, quando nós encontramos alguém mais forte que nós, mais sábio, mais poderoso, nós nos submetemos a eles. Mas Jesus não. Ele sendo Deus, ele se submeteu a Maria, a José, que eram pessoas ignorantes, iletrados. Sabe, o seu nascimento foi magnífico. A sua infância foi cheia de beleza. A sua bondade e gentileza, ela era tremenda. A maneira como o Senhor tratava os pecadores era surpreendente. Muito diferente dos líderes hoje. O Senhor nunca liberou uma palavra dura para os pecadores, mas para os fariseus, aqueles que se achavam bons, aqueles que se achavam maravilhosos, Jesus chamou eles de raça de víboras. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Por quê, pastor? Porque eles não admitiam que eles eram pecadores. Mas para os pecadores que se achegavam diante de Jesus, eles sempre tinham uma palavra de amor para ela. Você já observou que todas as pessoas que se acham santas, elas são duras com as pessoas? Você já observou que todas as pessoas que se acham que são muito perto do Senhor, muito santos, elas são implacáveis com os erros das pessoas? Elas não têm tolerância com os erros das pessoas. Colocam as pessoas de banco, colocam as pessoas de disciplina. Mas o Senhor realmente, que é santo, ele sempre foi gentil com os pecadores. Ele sempre foi amável com os pecadores. E essa tradição, ela vem se arrastando para hoje, que as pessoas se acham tão santas, que elas se acham no direito de tirar a ceia das pessoas. Mas esse não é o Jesus do Evangelho. Esse não é o Jesus que revelava o Pai no Evangelho. Nessa noite é isso que eu quero te levar a você entender isso. A Bíblia diz que Deus falou por várias coisas, mas hoje Ele fala pelo Filho. E como que o Filho era? Quando você lê a Bíblia, você vê lá em capítulo 3 de João, você vê Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote da época, e aquelas classes estavam sendo muito confrontadas por Jesus. Sabe, e foram eles que crucificaram Jesus. Mas a Bíblia diz que Nicodemos, ele foi se encontrar com o Senhor à noite. Ele marcou um encontro com o Senhor à noite. Por que ele marcou esse encontro à noite? Certamente porque ele não queria que ninguém visse ele com o Senhor. Mas engraçado que Jesus não repreendeu Nicodemos por isso. Jesus não falou assim: quer saber de uma coisa, meu filho? Volta amanhã, quando todo mundo puder te ver. Ah, você quer me encontrar escondido? Não, a Bíblia diz que Jesus o tratou com consideração e respeito. Isso mostra a nobreza e a majestade de Jesus. Jesus conseguia ser dócil e gentil. Você já reparou que quando nós somos dóceis, as pessoas tentam tirar vantagem de nós?
mas o Senhor era gentil, e ainda assim Ele era cheio de firmeza e majestade. Jesus conseguia ser corajoso e ousado, sem ser bruto, sem ser rude. Quando somos corajosos e ousados, você já reparou que nós somos firmes com as pessoas? Moleza, não crê. Jesus não, Ele conseguia ser corajoso, ousado, sem ser rude. Por quê? Porque não há nada desequilibrado em Jesus. Observe a gentileza e o amor do Senhor. Observe como Jesus tratou aquela mulher do poço de Samaritano, que estava lá na história de João capítulo 4, junto com a fonte. Todos nós já conhecemos as histórias. Olha a beleza de Jesus, olha a graciosidade de Jesus. Todas as mulheres iam pegar água de manhã, mas aquela não, aquela só podia pegar, ia pegar à tarde, quando o sol já estava quente. Por quê? Todos nós sabemos, por causa da vida imoral que ela tinha. Ela já tinha 5 maridos, e estava agora com o 6º. E quando ela chega naquele poço, querido, Jesus está lá parado, e a mulher chegou. Olha o que Jesus disse para ela. Você acha que Jesus disse assim: e aí? Chegou a pecadora. Está vindo buscar água nesse horário por quê? Está com vergonha da sua vida imoral? Foi isso que Jesus fez? Não. A Bíblia diz que Jesus, sabe o que ele fez? Ele pediu um favor para ela. Ele chegou para ela e falou assim: você pode me dar um copo de água? Aquilo desarticulou aquela mulher. Sabe, aquilo acabou com as forças dela. João capítulo 9, 4, 9, ela disse assim: como? Como, Senhor? Como assim? O Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, de beber? Jesus não condenou ela, Jesus pediu um favor para ela. E o Senhor lhe respondeu: se tu conheceres o dom de Deus e quem te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pediria e eu lhe daria a água da vida. Jesus estava ali dizendo que ela estava procurando saciar a sede dela, sabe, no amor que ela tinha, sede de amor em vários lugares. Ela já tinha tido 5 maridos. Agora ela estava atrás do 6º. Ela procurava saciar o amor dela em vários lugares, mas ele se revela como a fonte da água viva. Sabe, ela, depois de ter 6 maridos, ela não consegue, mas aqui Jesus é o 7º. Sabe, ela se encontra com o Senhor, e o 7 é o número da perfeição. E ali então ela se encontra com a água da vida. O Senhor, engraçado que eu estou mostrando para você o Jesus do Evangelho, que talvez você saia atropelando, lendo tudo. Engraçado que o Senhor nunca se revelou para ninguém. Ele nunca chegou para os fariseus, para os líderes, e falou assim: eu sou Cristo. Mas para aquela mulher pecadora, ele disse: eu sou o Messias. João capítulo 4, verso 26, olha o que ele fala. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Para quem que ele falou isso? Uma pecadora, que já estava no 6º marido, mas que naquele dia encontrou o 7º, amém, amado? O Filho de Deus. Sabe, o Senhor era cheio de compaixão, o Senhor era cheio de misericórdia. Às vezes a gente acha que Deus trata a gente com base daquilo que nós estamos fazendo de bom ou de ruim, mas deixa eu te falar, Jesus é cheio de compaixão,
Jesus é cheio de misericórdia. Um dia, um leproso veio até ele, Marcos capítulo 1, verso 40, olha o que o leproso falou. Um leproso aproximou dele e suplicou de joelho: se quiseres, pode me purificar, Senhor. Ninguém tinha tempo para um leproso, irmão. Ninguém conversava com o leproso. O leproso, ele tinha que andar com um sinozinho, que aonde ele passava, ele tocava o sino, dizendo que ele era leproso, que ele era impuro. Ninguém podia encostar no leproso. O leproso vivia num lugar separado, vivia numa cidade separada, apodrecendo. Eles jogavam a comida de longe para eles não morrerem de fome. E eles andavam com sino, e toda vez quando alguém encontrava um leproso, eles diziam assim: impuro, impuro, impuro. Ninguém conversava com o leproso, ninguém tinha tempo para o leproso. Mas Jesus, cheio de misericórdia e compaixão, né? Ele para, sem contar que esse leproso insulta Jesus. Olha direitinho, ele falou assim: olha, se quiseres. Isso mostra que ele não conhecia o coração de Deus. Ele não duvidou que Deus tinha poder para curar. Não, ele não duvidou, ele sabia que Deus tinha poder. Ele só não sabia se Jesus era bom o suficiente, se Jesus queria. Pô, se você quiser, quem sabe aí. E o que Jesus fez? Jesus repreendeu ele por isso? Não, querido. Jesus não falou assim para ele assim: ó, só porque você duvidou da minha bondade, quer saber? Não vou te curar. Não, Jesus não disse nada disso. O Senhor foi movido pelo compaixão. E a Bíblia diz que Jesus toca no leproso e ele é curado. Deixa eu te perguntar, é esse Jesus que você serve? É esse Jesus que você conhece? Ou o Jesus que você conhece é o Jesus da religião, que você tem que multiplicar a célula, que você tem que ganhar vida, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que se você não fizer, Deus não está feliz com você? Sabe, não é esse o Jesus do Evangelho. Em outra ocasião, o Senhor estava numa sinagoga. Sinagoga era a igreja. E veio um homem com a mão ressequida, uma mão doente. E os fariseus, que eram os pastores daquela igreja, daquela sinagoga, eles ficaram olhando para Jesus, observando se Jesus ia curá-lo, porque era num sábado. Eles não estavam preocupados com a cura do doente, eles estavam preocupados apenas com a lei. Essa história está lá em Marcos capítulo 3, do verso 1 a 6. Eu estou tentando te mostrar como Jesus ama os pecadores, mas deixa eu te falar o que irrita Jesus. O que deixava o Senhor irado, indignado. Sabe, Jesus ele fica irado com aqueles que são duros, que são insensíveis com outras pessoas. Sabe, com aqueles que não se colocam no lugar das outras pessoas. Sabe, isso fez Jesus nessa história ainda ser mais lindo. A beleza do Senhor, ela é indescritível. Ele era gentil, mas ele era cheio de majestade. A Bíblia disse que ele cura aquele homem ali, mesmo que os outros quisessem o condenar. Sabe, querido, esse é o Jesus do Evangelho. A Bíblia diz que Deus falou através dos profetas, mas hoje Ele está falando através do Filho. O que Jesus está falando com você? Será que a religião te fez uma pessoa dura também? Será que a religião te fez uma pessoa insensível? Sabe, a gente vê a história daquela mulher hemorrágica, e eu só estou contando história para você hoje, eu não estou nem pregando ainda. Quando a gente vê a história daquela mulher hemorrágica, cara, aquilo ali é fantástico. Jesus está andando e uma multidão apertando ele, né? A gente conhece a história. E aquela mulher então, ela toca na orla de Jesus por trás. E Jesus para tudo e diz: ei, para. Alguém me tocou. Os discípulos que estavam ali no cordão de isolamento ali, né? Pô, Jesus, como alguém te tocou? Está todo mundo te apertando, claro que alguém te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou diferente. Imagina que aquela mulher estava com muito medo. Ela não podia tocar em Jesus. Ela era impura como aquele leproso.
mas ela não aguentava mais tantos anos de sofrimento. Ela foi curada. Jesus podia continuar. E eu fico pensando assim, por que Jesus parou? Por que Jesus parou? Porque ele amava aquela mulher. E ele sabia que aquela mulher precisava mais do que de um milagre. Sabe, querido, às vezes a gente vem para Jesus achando que a gente precisa de um milagre. Poxa, eu preciso tanto de um milagre. Eu preciso tanto que uma porta se abra. Sabe, eu preciso tanto de uma cura. Poxa, hoje eu vou lá na ceia e eu vou ser curado. Amém? Vocês estão aí? Vocês estão ouvindo de Jesus? Às vezes a gente acha que a gente precisa de um milagre. A gente precisa de coisas muito maiores do que um milagre. Aquela mulher precisava de algo muito maior do que um milagre. Por isso que Jesus parou. Ela precisava saber que ela era amada e que ela poderia através disso ter paz. Sabe, querido, você pode ter um milagre hoje, mas não entender que você é amado. Você pode ter um milagre hoje, não entender e ter paz. Veja o carinho e a gentileza que o Senhor falou com ela. Jesus para tudo aquilo ali e fala assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Sabe o que isso mudou? Mudou porque ela foi curada. Não foi só isso que mudou, não. Ela sabia agora. Ela conhecia os pensamentos do Senhor a respeito dela. Aquela mulher recebeu mais do que um milagre. Ela recebeu paz no coração. Ela sabia que Jesus o amava. Amém, querido? Nós ministramos isso domingo passado. Quando você sabe que você é amado, a tentação perde o valor. A tentação perde o efeito. Sabe, essa história é linda. Aí teve uma ocasião que eu confesso para vocês que essa aqui é a minha predileta. Eu vou contar só essa última história. Eu estou tentando trazer para você o Jesus que está nos evangelhos. Essa história para mim é a história mais legal? Não sei. É a que eu mais gosto de Jesus. Deve ser fantástico multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão. Deve ser maravilhoso. Legal. Mas a dessa aqui é a que eu mais gosto. Tive uma ocasião, quando o Senhor estava ensinando no templo, e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, para saber o que Jesus ia fazer. Jesus estava ensinando e eles interromperam o ensino de Jesus para confrontá-lo. Porque eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. E Jesus era o pregador da graça. Jesus, ele pregava a graça e o perdão dos pecados. Mas os fariseus queriam confrontá-lo com o seu ensino, o ensino da graça com o ensino de Moisés. É a mesma coisa hoje, irmão. Nós pregamos a graça, mas sempre tem alguém querendo nos confrontar com o ensino de Moisés. Eles esquecem que nesses últimos dias o Senhor fala através do seu Filho, que a lei passou, irmão. Né? Então, a graça e a lei, presta atenção nisso. A graça e a lei, elas vieram do mesmo Deus. Às vezes você vai conhecendo a graça, você vai ficando com raiva da lei. Para com isso, irmão. Tem gente que vive na lei e tem raiva da graça. Não, para com isso. A graça e a lei, eles vieram do mesmo Deus. Qual é a diferença? Que eles vieram em tempos diferentes. Houve tempo para a lei, e agora a Bíblia diz que nesses últimos dias o Senhor fala conosco através do seu Filho, através da graça. A lei foi dada por Deus, mas a lei, ela era apenas um professor para nos ensinar sobre Cristo. O objetivo da lei era nos mostrar Cristo,
que nós não éramos suficientes, que nós não podíamos obedecer, que nós não podíamos cumprir, e que nós precisávamos de um Salvador. Então a lei foi para nos entendermos a graça hoje. Agora nós vivemos na graça, amém? Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora os fariseus queriam testar Jesus, porque sabia que ele era um pregador da graça. João capítulo 8, verso 4 e 5, olha aqui, essa história é muito fantástica, irmão. João capítulo 8, 4 e 5 diz assim: e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor diz disso? Eles falaram assim: agora eu pego Jesus, porque ele é o pregador da graça. Se ele falar do perdão, se ele falar que tem que apedrejar, ele vai confundir as pessoas que ouvem ele. Mas se ele falar que não pode apedrejar, ele vai estar indo contra a lei de Moisés. Aí Jesus, com toda a sabedoria dele, ele falou assim: sim, é verdade, podem apedrejá-la. Porém, aquele que tiver sem pecado, que seja o primeiro a lançar. Cara, eu amo essa história. Eu amo essa história. Eu amo essa história porque Jesus, ele detonou aqueles fariseus. Ele não abaixou a lei, ele exaltou a lei. Mas ele não quebrou a lei. Ele cumpriu a lei. Mas ao mesmo tempo ele amou. Sabe, ele amou aquela mulher. Sabe, ele mostrou que nós somos desqualificados para julgar e condenar as pessoas. Nós amamos julgar as pessoas. Nós amamos dizer que as pessoas são falhas. Nós amamos dizer que as pessoas erram. Nós amamos dizer que as pessoas não têm compromisso. Mas Jesus mostra aqui que nós estamos desqualificados para julgar e condenar os outros. E a história diz que todos, movidos pela própria consciência, foram embora. E não sobrou ninguém. Ficou só o Senhor e aquela mulher. Só o Senhor e aquela pecadora. Agora, olha, veja como o Senhor, né, a forma respeitosa como o Senhor fala com ela. Lembre-se, ele estava do lado de uma adúltera, que deveria ser apedrejada. E ele não chamou ela de pecadora, ele não chamou ela de adúltera. Se você pegar o texto, você vai ver que ele disse assim: mulher. A mesma palavra respeitosa que ele se referiu à sua mãe quando estava na cruz em João 19, 26. A mesma palavra respeitosa que ele chamou Maria Madalena, que estava lá na tumba procurando o corpo dele, quando ele ressuscitou, ele apareceu para ela e disse assim: mulher. Então o Senhor disse para ela assim: mulher, nem eu tampouco te condeno. Agora aqui que está o segredo: vá e não peques mais. Uau! É verdade que Jesus disse aqui: vai e não peques mais. Mas sabe, depois que ele falou isso, depois que ele disse assim: mas eu também não te condeno. Quando nós sabemos que nós somos perdoados, só assim nós podemos vencer o pecado sobre as nossas vidas. Quando nós sabemos que Cristo nos amou, nós então podemos vencer o pecado em nossas vidas. Sabe, quando você lê o Evangelho, você vê a beleza do Senhor manifesta. Sabe, Ele é ousado, sem ser áspero. Ele é gentil, sabe, mas cheio de majestade. Ele é humilde, mas cheio de glória. Em nenhum momento o Senhor perde a sua nobreza e dignidade. Não há ninguém como o Senhor nos céus e na terra. Não há ninguém como o Senhor que consegue expressar melhor a vida do Pai. Então, se você quer conhecer o Pai, você precisa começar a ver Jesus nos evangelhos. Sabe, muitos pregam um Deus irado. Muitos pregam um Deus, sabe, distante. Muitos pregam um Deus que está sempre decepcionado com a gente. Muitos pregam um Deus que está sempre com um chicote na mão.
mas quando a gente lê o Evangelho, a gente vê a verdade, que Deus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus gentil, o Deus que nos ama, o Deus que nunca levantou uma palavra dura contra os pecadores, um Deus que sempre teve compaixão, um Deus que sempre teve misericórdia. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não esteja vivendo os melhores dias da sua vida, mas deixa eu te falar, Deus continua te amando, do mesmo dia quando você nasceu lá com a sua mãe, lá naquela maternidade, Deus continua te amando, como você nunca tivesse cometido nada de errado na sua vida, porque esse é o nosso Jesus que está na Bíblia, meu querido. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, você pode dizer obrigado, Jesus. É esse Deus que está nos dando para nos falar. A Bíblia diz que Deus falou de várias maneiras, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Sabe o que o Filho está nos falando? Que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos perdoados. Nós vamos ceiar nessa noite. Sabe, nós vemos a redenção que o Filho proporcionou para a gente. Nós vemos que depois de tudo Cristo passou pela cruz, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito. As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas acham que ainda tem alguma coisa para fazer. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. A morte de Jesus pelos seus pecados significa que você não precisa mais se esforçar para obter perdão. Você não precisa mais se esforçar para obter purificação. Você pode colocar total confiança na obra consumada de Jesus. Jesus, quando estava na cruz, ele falou assim: Tetelestai, está consumado. Eu fiz tudo, não sobrou mais nada para ninguém. Mas tem gente até hoje tentando dar uma forcinha para Jesus. Tem gente até hoje tentando dar uma ajudinha para Jesus, como que Jesus tivesse deixado alguma coisa para trás. A Bíblia diz: se você está em Cristo, tem pessoas em Cristo aqui hoje, amém? A Bíblia diz: se você está em Cristo, os seus pecados são do passado, do presente e do futuro, eles já foram removidos de uma vez por todas. Isso não muda se você acredita ou não. Não, mas eu não acredito assim. Mas isso não muda. É igual a lei da gravidade, se você acredita ou não, se você pular, você vai se esborrachar. A Bíblia diz que os nossos pecados foram perdoados. Não é uma decisão minha fazer o perdão acontecer. Muitos líderes ensinam que é uma decisão sua. Olha, se você confessar os seus pecados, irmão, se você depender de confessar os seus pecados, sabe para onde você vai? Sabe para onde você vai? Para o quinto dos infernos. É para lá que você vai. Você peca tanto que você nem lembra. Isso quando você não chega à noite na hora de orar e fala assim: Senhor, a mesma de ontem. Se você depender de confessar os seus pecados, nós já demos o curso aqui sobre isso, nós vamos para o quinto dos infernos. Nós pecamos coisas que nós nem sabemos ainda que é pecado. Você pode colocar total confiança na obra consumada de Cristo. Não é decisão sua fazer o perdão acontecer. Deus já decidiu. Ele disse: está consumado. Evidentemente que é para aqueles que receberam a Jesus como seu suficiente Salvador. Então está todo mundo perdoado? Não. Aqueles que receberam a Cristo. Aqueles que creram e confessaram que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ah, mas eu creio. Deixa eu falar, não é suficiente. O diabo crê. Você pode chegar ali no prostíbulo agora, no boteco, quando você quiser. Todo mundo crê em Jesus. Não é só crer. A Bíblia diz: crie, por isso falei, confessei. Para esses, a Bíblia diz que os nossos pecados do passado. Vou para a Bíblia. Hebreus capítulo. Agora eu não sei se a minha letra aqui é 16 ou é 10. Vamos tentar os dois. 10, 3. É isso? Hebreus 10, de 11 a 12. Isso. Dia após dia. Era assim que os pecados eram perdoados. Dia após dia. Todo sacerdote se apresentava
para exercer os seus deveres religiosos, repetidamente, oferece os sacrifícios que nunca podia remover os pecados. Verso 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, Jesus, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Presta atenção nessa história aqui. O Velho Testamento diz que o sacerdote, dia após dia, ele tinha que ir e oferecer perdão dos pecados das pessoas. Ele matava o bezerro, botava no novilho, botava fogo, fazia aquela história toda, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas tem uma coisa interessante, no tabernáculo de Moisés, tinha vários móveis, mas não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Por quê? Porque não tinha descanso. Porque todos os dias eles tinham que oferecer sacrifício. Todos os dias tinha que oferecer sacrifício. O sacerdote nunca sentava. Imagina que inferno. Desculpa, Senhor, perdão. Que dificuldade. Dia após dia, todos os dias, ele não podia se assentar. Mas a Bíblia diz que quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer o sacrifício dele pelas nossas vidas, para sempre, o único sacrifício pelos pecados, ele se assentou à direita de Deus. Por quê? Porque está consumado. Foi perfeito, não tem mais nada para fazer. Deus cumpriu tudo, não deixou mais nada para nós. Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Acabou, está consumado, toda a obra do pecado foi feita, não tem mais nada para ser feito. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Agora você sabe que Deus está te convidando também para se assentar com Jesus. Eu queria encerrar com isso. Deus está te convidando para se assentar com Jesus. Como, pastor? Ele quer que você concorde que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas e foi suficiente. Você está perdoado completamente e para sempre. Fala assim: eu estou perdoado completamente e para sempre. Sabe qual é as coisas que mais me deixa louco na igreja? Coisa que mais me deixa louco na igreja. Vou te falar a coisa que mais me deixa louco como pastor na igreja. Imagina que você é dono de uma fábrica de chocolate. Você é o dono. Você botou todas as máquinas lá. Então, todas as vezes que você chega lá no dia, o que você espera ter lá todos os dias? Chocolate. Talvez vocês não conhecem, mas tem um casal lindo nos abençoando aqui hoje, que eles fazem um lanche maravilhoso. Então, toda vez que eu vou lá na casa deles, a gente pede, eu espero ter o que lá? Lanche. Se eu chegar lá e não tiver lanche, é de vocês, mas eu vim aqui por causa do lanche. Certo? O que mais deixa um pastor louco? Eu pago a cantina para você hoje, se você adivinhar. É chegar para um filho de Deus, que Jesus fez o sacrifício perfeito, e perguntar para ele assim: você tem certeza da sua salvação? E ele responde assim: não sei. É pegar todo o sacrifício de Jesus, jogar na lata de lixo, porque ele acha que a salvação dele está baseada em quê? Na performance dele. E como ele olha para a performance dele, e ele vê que não é boa, ele fala assim: não sei.
Mas ele não é culpado, não. São os ensinos errados. Nunca culpe a ovelha. O problema está sempre aqui, ó. Eu não me preocupo com o tamanho da igreja que eu vou apresentar para Deus. Eu me preocupo com a qualidade da igreja que eu vou apresentar para Deus. Eu me preocupo todos os dias você ser liberto da condenação, do medo, da culpa. Eu me preocupo como pastor todos os dias você entender que você e eu não valemos nada. Tem uma história entre os crentes que diz assim, estava falando isso hoje com uma pessoa. Lá na igreja todo mundo é bom. Deixa eu falar para você, nem aqui a gente é bom. Não é lá na igreja não. Nem aqui a gente presta para nada. Nós estamos firmados com os nossos pés em cima do sacrifício de Jesus na cruz, naquilo que Ele fez, porque depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita nas majestades. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está te convidando para sentar também. Só que a religião bota na sua cabeça que não é bem assim, que você precisa fazer alguma coisa. Hebreus capítulo 10, verso 14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Estamos sendo santificados. Não somos ainda, estamos sendo. E eu sempre dou esse exemplo. Eu amo porque eu viajo toda madrugada. Quando eu viajo de madrugada, eu saio de casa, está tudo escuro. Está tudo escuro. E a gente liga os faróis do carro e a gente vai viajando e o Danilo vai roncando do lado. Mas nós vamos viajando. E está escuro. Está escuro. E o farol está ali servindo para a gente poder viajar. O farol está servindo. Só que quando vai dando 4:30 da manhã, 5 horas, 5:30, sabe? O dia vai nascendo, o dia, aquela escuridão vai acabando, e o dia vai nascendo, e quando a gente menos percebe, já é dia completo, já é dia perfeito. O farol não tem mais utilidade, porque o dia já é perfeito. Nós somos assim, como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando, até sermos dias perfeitos. Por causa de quê? Por causa do sacrifício de Jesus de uma vez por todas, que está aperfeiçoando aqueles que estão sendo santificados. Fala assim, eu sirvo para nada sem Cristo. Com Cristo, irmão, nós somos uma potência. Deus olhou os seus pecados na linha do tempo. Você fica achando que Deus perdoa o seu pecado de hoje. Deus olhou o seu pecado na linha do tempo, passado, presente e futuro. E a Bíblia diz que Ele levou todos eles embora. Por causa disso, Romanos 1:2, 5:1. Romanos 5:1. Por causa disso, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está falando conosco através de Cristo. Sabe, o crente que não tem certeza da salvação, como que ele vai ter paz com Deus? Ele vem para a fábrica fazer chocolate, mas não sai chocolate. Como que ele vai ceiar? Tem pessoas que não ceiam, porque elas olham para elas e elas não têm paz com Deus. Deus olhou os seus pecados na linha do tempo, passado, presente e futuro, e Ele levou todos eles embora. O sacrifício de Jesus foi um sucesso absoluto, queridos. Deixa eu falar para você, o sacrifício de Jesus foi um sucesso absoluto. Não sobrou nada para você e eu fazermos. E a Bíblia diz que depois dele fazer esse sucesso absoluto, ele se assentou e relaxou a respeito do seu perdão. Isso significa que eu também posso relaxar. O que você está fazendo em relação aos seus pecados, querido? Você está de pé, correndo o tempo todo para ser perdoado, se esforçando para continuar perdoado? Ou você está sentado com o Senhor Jesus, concordando
que com Ele nada mais precisa ser fazer a respeito do nosso perdão. Jesus já providenciou todas as coisas, por isso nós podemos ceiar em paz. É isso que significa a obra consumada. Seus pupilos estão prontos, meu filho? Seus pupilos estão prontos? Então manda eles subir aqui que eu já estou acabando. Fala assim: a obra está consumada, está terminada. Você pode se assentar. Assentar na Bíblia significa descanso de algo que foi concluído. Sentar-se na Bíblia diz que Jesus, ele se assentou, ele descansou. Por quê? Porque já está concluído, de uma vez por todas. Imagina, toda vez que a gente for pecar, Jesus precisa morrer. Toda vez que nós... Não, Jesus falou: está pronto. Só para encerrar, vamos ficar de pé. Você sabe por que Cristo se assentou? Por quê e para quê? Salmo 110, verso 1 explica para nós. Olha que lindo. O Senhor disse ao meu Senhor: senta à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Olha, Jesus, ele está aguardando que os seus inimigos sejam subjugados. O Senhor já tem um trono, o Senhor já tem uma coroa, só está faltando o estrado para os pés dele. Cristo fez toda a redenção, não sobrou nada para ninguém. Ele está assentado. E sabe o que ele fez com a gente? Último versículo dessa noite, Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Quantos estão assentados com Cristo aqui nessa noite? Fala: eu creio que a obra de Cristo foi perfeita, não sobrou nada para mim, os meus pecados foram perdoados. Por isso nessa noite, amém, você pode ceiar, você pode comer e beber do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus por isso um pouquinho. Vamos cantar ao Senhor a Deus um pouco por isso. Depois de Deus falar pelos profetas, Deus falou pelo seu Filho. Sabe o que Jesus está falando? Que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Jesus, Ele nunca chamou um pecador, nunca levou uma palavra dura para um pecador. Ele sempre amou os pecadores. Por isso você pode se achegar a Ele com ousadia nessa noite. Oh, agradeça a Deus pela obra que Ele fez por você, por mim. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em
sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois sem sede não quero mais buscar Aleluia. em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois sem sede não quero mais buscar em outras fontes. Tu és a fonte inesgotável, inesgotável. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, Aleluia. fonte da vida que Oh Jesus, Tu és o Deus que nós esperávamos, ó Deus. és o dom de Deus. Nós amamos a Tua beleza, nós amamos a Tua santidade, nós amamos a Tua nobreza, Senhor. Nós amamos a Tua majestade, Senhor. Oh Pai, nós amamos tudo que Tu tens, ó Pai. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus que se importa conosco, ó Pai. Tu és o Deus que sempre tem uma palavra de amor, de esperança, de carinho. Tu és o Deus que não nos julga, mas Tu és o Deus que não nos condena. Tu és o Deus, ó Pai, que nos perdoa, que nos ama, Senhor, que nos convida a se assentar com o Senhor, ó Pai. Nós queremos nessa noite nos assentar, nós queremos reconhecer nessa noite que o sacrifício de Jesus foi perfeito, não sobrou nada para a gente fazer, não sobrou nada para a gente realizar, Pai. Nós acreditamos que a obra de Cristo, Pai, ela foi perfeita em nossas vidas e hoje podemos descansar no Senhor, hoje podemos ter paz com Deus, ó Pai, através do que Cristo fez por nós, ó Pai. Nós queremos cada dia mais conhecer esse Jesus, não o Jesus da religião. Ah, queridos, não é o Jesus da religião que nós queremos. O Jesus da religião cansa. O Jesus da religião traz peso. O Jesus da religião só é bom quando parece que nós estamos fazendo alguma coisa. Não é esse o Jesus que nós estamos atrás. Não é esse o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus que diz assim: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Quem me tocou? Filha, a tua fé te salvou. O Jesus da Bíblia é aquele que sempre tem uma palavra de esperança, de alegria para nossas vidas. Sabe, Deus está nos convidando a nos relacionar com Jesus. Deus falou através dos profetas, mas hoje Ele está falando através de Cristo. Às vezes você fica esperando que um profeta fale com você.
Às vezes você fica esperando que um anjo apareça para falar com você. Às vezes você fica esperando que um pastor fale com você. Deus pode usar tudo isso sim. Mas esses são os dias que Deus está falando através do Filho. E Ele está dizendo assim: a mesa está posta. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Acharei descanso para a nossa alma. Deus está trazendo descanso para a nossa alma. Mas o Jesus da religião não pode fazer isso. O Jesus da religião está sempre cobrando um pouquinho mais. O Jesus da religião, a gente nunca ora o suficiente, a gente nunca lê o suficiente. O Jesus da religião está sempre esperando uma oferta maior. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós somos, presta atenção nessa frase que eu vou falar para você. Nós somos pobres demais para dar algo para Deus. E Deus é rico demais para pegar alguma coisa emprestada com nós. A maior revelação do cristianismo é você aprender que Cristo te ama. Todo espírito de condenação sai. É claro que isso não traz relaxo, irmão. Isso traz compromisso. Isso traz amor com Deus. E nessa noite nós somos convidados a ceiar. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez. Se você está andando, se você está caminhando para perdoar os seus pecados, esse é o momento que você tem dificuldade, porque todas as vezes que você chega nessa parte, o espírito de condenação te diz que você não fez o suficiente. Se você ainda continua caminhando em relação aos seus pecados, para receber perdão, purificação, sempre quando chega na ceia, é um momento difícil, porque você entende que você não fez o suficiente. Mas se você está sentado, assentado, descansando na obra que Cristo fez, você reconhece que esse momento é o momento que você se alimenta ainda mais de Cristo, para você ter mais vida, porque o sacrifício dele foi perfeito. Amém, querido? Sabe, isso é uma ordenança que nós temos. Paulo disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído e tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, esse é o corpo que é partido por vós, em memória de mim. Depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice, depois dizendo: esse é o cálice do novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamais a volta do Senhor até que ele venha. Essa noite nós queremos se alimentar e proclamar da volta do Senhor Jesus. Queria te convidar você a fechar os seus olhos essa noite. Sabe, nós temos ficado bem acostumados. Todas as ceias nós temos recebido milagres. Todas as ceias nós temos recebido algo diferente da parte do Senhor. E nós acreditamos que essa noite não é diferente. Nós oramos por cura. Nós oramos por portas abertas, por libertação. E eu queria que você nessa noite, querido, se colocasse, sabe, não com espírito de condenação, de culpa, de pecado, com consciência de pecado, mas consciência de filho. Pai, hoje quando eu comer do teu corpo e do teu sangue, eu declaro vida dentro de mim. Eu declaro que meus pecados estão perdoados, eu concordo com isso. E eu declaro que o milagre está sobre a minha vida. Eu declaro que a bênção está sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Que através desses elementos, ó Pai, nós oramos consagrando esses elementos ao Senhor nessa noite. Declarando vida, Senhor. Ó Deus, quando Abraão chegou da guerra, ele se encontrou com Melquisedeque, que é a figura de Cristo no Velho Testamento. E quando ele se encontrou com a figura de Cristo, a palavra de Deus disse que Melquisedeque deu a ele pão
e vinho. A ceia já estava lá no Velho Testamento. Já estava lá no Velho Testamento, Deus, o poder que existe na ceia. E tudo começou com Abraão, e nós somos descendência de Abraão, Pai. Nós declaramos nessa noite que aqui tem pão, aqui tem vinho, aqui tem vida, aqui tem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nos curando, nos abençoando. Nós declaramos que nessa noite, que quem comer e beber com fé, Senhor, é abençoado em nome de Jesus. Fala assim: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.